Você sabia que a maioria dos pais está diminuindo drasticamente as chances de sucesso dos seus próprios filhos? E o pior, eles fazem isso achando que estão tomando a melhor decisão possível. Hoje eu vou te mostrar o que um prêmio Nobel de Economia e a neurociência descobriram sobre o futuro do seu filho. E eu já vou te avisando, você tem pouco tempo para agir. O maior sonho de quem tem filhos é ver eles terem sucesso. Qualquer pai, qualquer mãe, todos desejam isso. Até aqueles que abandonam os filhos, até eles querem que os filhos deles prosperem. E sabe por quê? Porque no fundo, a biologia de todo ser vivo nesse planeta luta por uma única coisa: o sucesso de sua prole, o sucesso de sua descendência. Porque isso está atrelado à sobrevivência. Charles Darwin nos mostrou que cada ser vivo neste planeta tem esse objetivo natural, que é que sobreviva a espécie mais adaptada, porque a sobrevivência é o foco. Mas nós, seres humanos, somos um pouco diferente dos outros animais. Nós temos a maior criação desse universo, que é um cérebro capaz de pensar, refletir e planejar. Então nós pegamos esse instinto animal, natural, de cuidar da cria e transformamos num projeto de vida. E nesse movimento, o que é mais comum da gente ver por aí? Pais trabalhando ao máximo, pais deixando de comprar as coisas para si mesmos, abdicando de viver suas vidas, tudo para juntar dinheiro e dar a melhor condição e a melhor educação para o futuro desses filhos. Mas é exatamente aí que mora o problema. É aí que a maioria dos pais erra, por causa de um detalhe muito simples, mas que é fundamental. Deixe-me te apresentar James Heckman. Ele não é biólogo, não é pediatra, não é neurocientista. Ele é um economista. Ele ganhou um prêmio Nobel por conseguir provar com números o que milhares de cientistas tentaram ensinar ao mundo por várias décadas. Heckman provou que se você quer que o seu filho atinja o máximo do potencial dele, não adianta apenas economizar. Não adianta você ficar guardando dinheiro a vida toda para pagar a faculdade mais cara do mundo aos 18 anos. Ele mostrou que, assim como no mundo dos investimentos financeiros, para o ser humano ter os maiores retornos, o investimento precisa ser feito na hora certa. E se os cientistas não conseguiram nos convencer através da biologia, Heckman nos convenceu através da economia. Ele comprovou que para cada $1 investido na criança durante a infância, haverá um retorno de $7 para a sociedade e também para essa própria criança que vai crescer e virar adulto. Então não adianta você poupar fortunas para pagar a melhor escola no ensino médio, para pagar o melhor cursinho pré-vestibular. Não adianta se preocupar apenas em entrar na melhor universidade do mundo, se você não permitiu que o seu filho desenvolvesse a melhor arquitetura cerebral que ele poderia ter lá no começo. Primeiro, as primeiras coisas. Já ouviu essa frase? Deixa eu te explicar. Você começa construindo uma casa por onde? Pelo telhado? Não. Primeiro tem que vir a fundação. Depois vai vir as paredes, depois vai vir o teto. E investir na universidade é como você pensar em guardar todo o dinheiro que você tem para gastar só na decoração da casa, sendo que você economizou tudo que tinha lá na fundação e a fundação ficou ruim. E sabe qual que é o pior que pode acontecer? Lá na frente, essa estrutura pode entrar em colapso. As paredes podem rachar, as janelas podem desnivelar. E sabe por quê? Porque você negligenciou a coisa mais importante, a fundação. E sem a fundação, toda a estrutura da casa pode colapsar. Então, voltando aqui para o James Heckman, olha aqui, ó. Ele se baseou no famoso Projeto Perry, que foi um projeto introduzido em algumas creches e escolas
por profissionais que estudam o cérebro, lá no início da década de 60. E o que esse projeto nos ensinou? O que ele diz? Ele diz de forma muito clara que se você deseja ser efetivo ao cuidar do futuro do seu filho e garantir que ele tenha sucesso, você precisa agir nos primeiros 6 anos de vida, durante a chamada primeira infância. E como enfermeiro, neurocientista do desenvolvimento infantil e estudante de psicologia, e também usando o nome desses cientistas que se dedicaram tantos anos da sua vida para comprovar isso, eu digo com toda a autoridade, é nesse período de 0 a 6 anos, o período da maior plasticidade que o ser humano pode ter durante a vida, é nesse período que o cérebro da criança está literalmente construindo suas fundações. Chega ao ponto de a cada 1 segundo, mais de 1 milhão de novas conexões neurais serem formadas no cérebro do seu filho. Por isso que uma criança de 0 a 6 anos aprende de uma maneira que nem se compara com uma pessoa aprendendo dos 10 aos 20 anos, dos 20 aos 40 anos. Nem se compara o nível de aprendizagem. Ao contrário dos outros animais que já nascem e já saem andando e já podem sobreviver se ficarem sozinhos, nós seres humanos nascemos com extrema dependência e precisamos de cuidados intensos nos primeiros anos. E como você não quer que seu filho só sobreviva, mas que ele prospere, você precisa usar essa informação a seu favor. E sabe qual a realidade assustadora? Uma pesquisa publicada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal mostrou que apenas 42% da população brasileira sabe identificar corretamente que a primeira infância vai do 0 aos 6 anos. E o mais assustador, 84%, quase 90%, não considera esses anos iniciais, não reconhece que eles são fundamentais para o desenvolvimento humano. Nós vivemos na era da informação. Dizer eu não sabia não pode ser uma desculpa. Você pode potencializar o futuro do seu filho, mas tem que ser agora. Não pode ser amanhã, muito menos no ano que vem. A primeira infância é urgente e tem data para acabar. Quanto mais o tempo passa, mais o cérebro se fecha, mais ele perde essas oportunidades que se abriram no dia que ele nasceu. E preste muita atenção, não se engane achando que investir significa apenas coisas vindas do dinheiro, porque o ganhador do prêmio Nobel é a neurociência. O que nos mostra é que o maior investimento que os pais podem fazer é investir presença, ter o afeto como o melhor estímulo para o filho, e é lógico, é uma educação de qualidade, só isso. Então, se você achava que garantir o futuro do seu filho era apenas acumular dinheiro para uma boa formação lá na frente, escute a biologia, a psicologia, escute também a economia. A hora de garantir o futuro pleno do seu filho é hoje, porque a primeira infância está se acabando e é o melhor caminho, é o caminho mais seguro para garantir que o seu filho esteja preparado para qualquer futuro.